Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Unicamp, o novo canal de comunicação que estreia agora. O podcast é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio do celular ou do computador. O Brasil é o segundo país que mais consome podcasts do mundo e, segundo o Ibope, cerca de 40% da população que consome internet do país já ouviu algum podcast. Esse número equivale a cerca de 50 milhões de brasileiros. No episódio de hoje, o assunto é sobre a Database 2021. Eu sou Cristina Segato e estará comigo na mediação e comentários o jornalista Paulo Sanmartin. Convidamos agora a presidenta da Unicamp, a professora Silvia Gatti, para abrir nosso episódio e dar as boas-vindas. Olá, eu sou a professora Silvia e hoje a Unicamp, com muita alegria, inicia uma nova forma de comunicar-se com os nossos docentes e com todos que vierem a nos ouvir e que esperamos que sejam muitos. Está no ar o podcast da Unicamp. Aqui teremos notícias da nossa associação, informações de nossas lutas, chamadas para a participação de todos os nossos docentes. Fiquem sempre com a gente. Vou começar com uma boa notícia. A Associação de Docentes da Unicamp está lançando o prêmio Reconhecimento à Unicamp. A ideia é reconhecer as ações coletivas e ou individuais em prol da democracia, da aflição dos menos favorecidos, do ensino público, dos direitos humanos, da justiça social, da ciência e das artes, da educação e, por que, também do sindicalismo. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve o edital de inscrição será lançado. Aproveito para agradecer à professora Edviges Morato, do nosso Instituto de Estudos da Linguagem, responsável pela nossa vinheta. O tema do primeiro episódio é a Database 2021. Mas antes de entrarmos no debate, é importante resgatarmos o histórico do que aconteceu até aqui. A pauta unificada foi protocolada em 6 de abril. A primeira reunião ocorreu somente em 10 de junho, mais de 2 meses após o protocolo da pauta, o que não é comum. Na reunião transmitida pelo YouTube, o CRUESP não considerou nenhuma proposta do Fórum das 6 para recuperação salarial. Os reitores se negaram a negociar e utilizaram a Lei 173 como argumento. Falaremos disso na sequência desse podcast. O único compromisso do Conselho de Reitores com o Fórum das 6 foi de realizar reuniões para discutir as questões salariais e reuniões sobre o retorno seguro às atividades presenciais nas universidades. O Conselho não realizou nenhuma reunião até o momento, e aqui estamos, quase no fim do ano, em outubro de 2021, sem que haja negociação e sem que a database deste ano tenha sido encerrada. Oi, gente, aqui é o Paulo Sanmartin. E nós vamos convidar agora para falar sobre o tema o professor Paulo César Cento Ducati, que é o vice-presidente da Unicamp, coordenador do Fórum das 6, e também a professora Silvia Gatti vai conversar sobre o tema. O Cento Ducati, o Paulinho para nós, tem um conhecimento muito profundo de todo esse processo, tá? Então, vamos lá. Professor Paulo, no que diz respeito aos salários, o Fórum das 6 propôs uma recuperação parcial das perdas salariais acumuladas, com um reajuste de no mínimo 8% em maio de 2021 e um plano de médio prazo para a recuperação de perdas, e com um objetivo de ter, no mínimo, recompor o poder aquisitivo perdido desde maio de 2012. Diante do atual cenário econômico, de pandemia e tudo, é possível realizar esse acordo? Boa pergunta. Primeiro, gostaria de dar meu olá a todos, a todas que nos ouvem, né, e convidar
convidá-los a sempre seguir os podcasts da Unicamp, que tratará de diversos assuntos, né? A pergunta, né, sobre a questão dos 8%, né, nesse ano, na database 2021, né, o primeiro, né, por que desses 8%? Quando o Fórum das Seis construiu a pauta, né, os nossos estudos apontavam que em torno de 8% seria a inflação, né, de maio de 2020 a abril de 2021, onde maio é a nossa database. Por isso, esse pedido de um reajuste de 8%, né, nesse ano, né? E, dado que as nossas perdas, né, desde 2012 ultrapassam já os 37%, o que seria necessário para recuperar os nossos poderes aquisitivos de 2012, um reajuste de mais de 29%, nós também colocamos na nossa pauta um plano, né, de recuperação de médio prazo, que apresentamos. Então, esses 8%, né, ele tem como justificativa uma recuperação imediata da inflação do ano passado, né, e um plano de recuperação das nossas perdas desde 2012. E o cenário hoje, né, da arrecadação do ICMS, cota parte do Estado, que é a base, né, de cálculo dos recursos repassados pelo governo do Estado para as universidades, né, tem mostrado mais do que claramente que isso é possível e que os estudos do Fórum antes da database, inclusive, estão se confirmando, né? Então, hoje a gente tem uma arrecadação, né, de janeiro a setembro desse ano, na cota parte do Estado, onde se aplica os 9,57 das universidades, de mais de 99 bilhões, né, que já foram arrecadados. Isso representa mais de 28% a mais do que foi arrecadado nesse mesmo período do ano passado, que foram 77 bilhões, né, certo? Além disso, isso representa em torno de 14%, até um pouco mais do que 14%, da arrecadação que deveria ter acontecido de janeiro a setembro desse ano, para, no final do ano, se consolidar a arrecadação de 118 bilhões, que foi utilizado pelas 3 universidades para fazer o orçamento desse ano. Portanto, a gente está falando aí que já temos uma arrecadação de mais de 12 bilhões acima daquilo que foi previsto pelo orçamento inicial das 3 universidades. Então, a gente tem uma folga de arrecadação muito substancial, né? Eu diria até que algo como nunca visto desde da autonomia em 89, né? Tanto que isso está correto, né? E que se a gente for olhar, né, os comprometimentos da folha de pagamento das universidades, né, em relação aos repasses feitos pelos governos, hoje essa média está em 69%, coisa que nunca aconteceu desde a autonomia. Mas uma coisa bastante importante de se perceber nessa questão não é só esses 69%, mas a tendência, né, desse comprometimento. Que no último mês, no mês de setembro, a Unesp teve um comprometimento de em torno de 58%, a USP de 62% e a Unicamp um pouco maior nesse comprometimento, mostrando que esse comprometimento até o final do ano vai cair significativamente. Então, a proposta, tanto apresentada inicialmente, uma proposta mais geral, apresentada na primeira reunião do Fórum com o CRUESP em 10 de junho, né, dessa recuperação, é possível. Depois a gente apresentou na reunião de 15 de julho uma proposta mais detalhada que, para a recuperação, a gente reafirmava os 8% nesse ano, né, e uma proposta que em 2 anos, com reajustes trimestrais, o restante da defasagem, que
seria em torno de 21%, né, seria alcançado e repassado para os nossos salários, então, a cada 3 meses. Essas propostas são factíveis, e eu gostaria também de lembrar que, além disso, né, na proposta do Fórum das 6, tem a valorização dos níveis iniciais das carreiras, porque hoje, né, tanto os docentes como os técnicos administrativos, ao entrarem na universidade, têm um salário muito defasado em relação, né, ao mercado de uma forma geral, né, e como esses profissionais, né, não têm os quinquênios, sexta parte, ele tem um salário, a única composição do seu salário é o salário base, né? Então a gente também tem uma proposta de recuperação, de valorização dos níveis iniciais. E os nossos estudos mostram, né, e a arrecadação tem confirmado isso, de que toda a reivindicação do Fórum das 6 cabe sim no orçamento das universidades, permitindo ainda os devidos investimentos da universidade em melhorias de laboratórios, salas de aulas e assim por diante, né, e todas as outras questões orçamentárias da universidade. Paulinho, diante desse cenário favorável, que você, inclusive, citou a arrecadação, o aumento da arrecadação do ICMS, né? Mesmo dentro desse quadro de pandemia. Por que o CRUESP? Por que os reitores não levam isso em consideração, na sua opinião? Por que eles escamoteiam esse quadro na hora de sentar na mesa e negociar? Bom, Sam, essa pergunta é bem capciosa, né? Porque para poder responder realmente essa sua pergunta, eu precisaria entrar na cabeça de cada um dos reitores e do presidente do CRUESP, né? Mas a gente pode conjecturar sobre as razões, né? Então, uma das questões que, a meu ver, né, é crucial é que o CRUESP e os 3 reitores, né, continuam seguindo, como já há algum tempo, e segue a cartilha do governo estadual, né? Estão aí a mando do governo estadual, portanto, um reajuste, né, para as universidades poderia implicar em movimentos, em fortalecer movimentos de outros setores do funcionalismo público, né, reivindicando também o reajuste. Então, essa é uma das razões que provavelmente está passando pela cabeça dos reitores, porque nas reuniões, inclusive, esse ano, né, dado o estudo que nós apresentamos, a forma como a gente apresentou e o comportamento da economia, nas 2 reuniões, o CRUESP chegou a considerar que realmente existe uma defasagem, tá? Não mostraram nenhum estudo qual é essa defasagem na visão deles, né? Como eles não apresentaram e também não contestaram os nossos números, né, há de se supor que eles concordam com os nossos estudos e com essa defasagem de 37% em relação ao salário né, ao poder aquisitivo do salário em 2012, em maio de 2012. Então, essa é uma questão, né? Outra questão, eles estão aproveitando da pandemia a dificuldade que a gente tem, né, de se fazer um movimento mais forte de reivindicação, né, das nossas questões, né, também para fazer caixa para as universidades, né? Então, essa é uma questão assim, bastante complexa, né, na realidade, a resposta, porque do jeito que você perguntou, eu precisaria entrar dentro da cabeça de cada um dos reitores para poder extrair realmente o que eles estão pensando. Mas o comportamento deles, né, nos leva a supor, né, que, primeiro, existe uma pressão e eles estão sucumbindo a essa pressão do governo do Estado, porque o governo do Estado tem essa política de não dar reajuste e o funcionalismo público, tem vários setores do funcionalismo público que tem mais do que 4, 5 anos que não tiveram nenhum reajuste, né? Já tem há 4, 5 anos que não tem reajuste. Então, essa é uma possibilidade bastante concreta. Outra é
a questão, né, de fazer o caixa das universidades e, de uma certa forma, eles estão se sentindo um pouco confortáveis, uma vez que a comunidade, né, apesar dos esforços das entidades, das diretorias, dos sindicatos, em tentarem fazer essa luta, mas uma certa passividade da comunidade, que também, né, tem muito a ver com o momento que estamos vivendo, né, de pandemia, né, e esse argumento de que a economia não está sofrendo muito com a questão da pandemia, coisa que não é real, né? Quando a gente olha para as arrecadações, né, de impostos, dos diversos tributos, né, tanto do Estado quanto do governo federal e dos municipais, a gente vê que tem um crescimento dessa arrecadação, né? Então, essa acho que é uma possibilidade aí de análise, né, do porquê que o CRUESP não nos atende, nem discute, nem senta para discutir, né? Paulinho, eu acho que tem aí realmente uma coisa política, né? Os reitores estão assumindo uma postura política, né? Eu não sei, sinceramente, no que é que eles estão apostando. E também não sei o que é que eles estão esperando. Né? Dentro do cenário político do Estado de São Paulo, mesmo do país, no que diz respeito, por exemplo, teremos mudanças na reitoria da USP, né? Propostas aí de engajamento ou de definição de candidatos ao governo do Estado, de candidatos à presidência da República, né? Eu perguntaria, sabe, o que os reitores estão esperando para respeitar as comunidades, para respeitar aquilo que o Fórum das Seis significa, né? Chamando para uma reunião, se colocando efetivamente, expondo, né, até mesmo aquilo que eles acham que é a postura que eles devam ter, né? Porque o que eles estão gerando para toda a comunidade é um processo de absoluta descrença, sabe, por esse desrespeito conosco. Então, é uma posição política, mas eu não sei, eu acho que aí não seria entrar só na cabeça de cada reitor, sabe, mas entrar numa reunião, né, deles, do CRUESP, ver o que eles falam, sabe, entender suas justificativas, concordando ou não com elas. Professor Paulo, agora as considerações da professora Silvia, né, excelente. Ainda sobre os números, uma questão específica sobre a Unicamp, né, e que sempre surge em reuniões com os docentes, é a de conceder reajuste nessa database e garantir as progressões, que inclusive foi promessa de campanha da atual reitoria. Qual o tamanho do impacto no orçamento da Unicamp, caso, em um cenário extremamente otimista, o CRUESP conceda reajuste e a Unicamp realize as progressões? Bom, o impacto, né, tanto das progressões quanto do reajuste, no caso atendido à reivindicação do Fórum das Seis, que esse ano a gente teria 8%, né, trabalhando com o orçamento desse ano. Na minha fala anterior, eu disse, né, nos 118 bilhões que estavam previstos, que foi feito os orçamentos, mas a Unicamp tem a praxe de fazer revisões orçamentárias, e a última revisão orçamentária, a Unicamp trabalhou já com 132,4 bilhões, mostrando aí que realmente tem um aumento bastante significativo. Mas esses 8%, né, de reajuste, se nós tivermos os 8% de reajuste, isso significa que nós estaremos aumentando a nossa folha de pagamento em 8%. Mas como a folha de pagamento ela está em torno de 70% do orçamento, né, mas, na realidade, como a gente viu, né, também até o final do ano, esse comprometimento deve cair mais ainda. Se a gente pensar que a folha vai ficar em torno de 65%, 70% do orçamento, esses 8%, o impacto de um reajuste de 8% seria em torno de 5,5%. Então, a gente está falando num impacto de 5,5%, 5,5%, 5,6%
na pior das hipóteses, porque muito provavelmente a folha vai chegar no final do ano menos do que 65% de comprometimento. A questão das progressões, né, nós da Unicamp, inclusive, já tínhamos apresentado em nossa assembleia, alguns estudos sobre isso, mas o GT, né, que foi criado, os 2 GTs que foram criados pelo Consul para discutir essa questão, deixaram bem claro, né, que o impacto, por exemplo, para as progressões dos docentes seria em torno de 1% da folha de pagamento. 1% da folha de pagamento, de novo, isso vai se traduzir em 0,7%, 0,68% do orçamento. Para as progressões dos técnicos administrativos, era um pouco mais, né, traduzindo para o orçamento das universidades, seria algo em torno de 1,5% no mais. O máximo coisa seria 1,5%. Então, a gente está falando aí de uma soma de 2,2% de comprometimento por causa de todas as progressões, se todas elas, né, se todos os que têm o tempo necessário para as progressões realmente progredirem, mais um 5,5% de crescimento da folha devido a um reajuste agora de 8%. Então, nós estamos falando aí em algo em torno de 7 e pouco por cento de impacto, o que levaria o comprometimento da folha de pagamento da universidade, né, para um patamar abaixo dos 75%. Se a gente está prevendo em torno de 65% sem nenhum reajuste, isso estaria dando aí um 72% de comprometimento, 72%, 73% de comprometimento final de toda a folha, né, considerando os 8% de reajuste, mais todas as progressões realizadas nesse ano. Na realidade, se isso tivesse acontecido em janeiro, como vai acontecer, se acontecer só daqui para frente, né, ainda esse impacto seria bem menor nesse ano. Mas de todo modo, né, mesmo considerando que fosse todo o ano que a gente estaria com um comprometimento de em torno de 72%, 73%, ainda seria o menor comprometimento da Unicamp da folha de pagamento em relação ao seu orçamento de toda a história desde a autonomia que aconteceu em 1989. Paulinho, um dos argumentos que o CRUESP e os reitores têm utilizado para travar as negociações da database é que a Lei 173 impede qualquer reajuste enquanto ela estiver em vigor, ou seja, até 31 de dezembro desse ano, né? Mas não só o Fórum das Seis, como diferentes instâncias judiciais têm um entendimento completamente diferente. Fala um pouco para a gente sobre essa lei e qual que é essa divergência nas teses, nas interpretações. Bom, a lei, como você disse, de uma forma geral, né, ela impede aumentos de gastos dos entes federados, né, significa governo federal, governo estadual e os governos municipais, né, e em troca desse não aumento, né, desse compromisso dos governos federal, estadual e municipal não aumentarem os seus gastos, no caso do governo federal e municipais, receberam alguns benefícios do governo federal, alguns recursos a mais, né? Então, esse é o geral da lei. Na questão específica, por exemplo, das progressões, né, a leitura simples e direta, né, por qualquer pessoa minimamente alfabetizada na leitura, mostra que o nosso tipo de progressão não está contingenciado por essa lei, né? Porque lá deixa claro que só está contingenciado as progressões que dependem puramente de critérios de tempo,
como nossas progressões dependem, o tempo é uma condição necessária, mas não é suficiente, a gente precisa também uma análise de mérito, então ela não está, ela não é proibida, ela pode acontecer. Na questão dos reajustes salariais, o que se fala é em aumento de gastos dos governos, como eu disse, dos entes federados. A universidade não é um ente federal, né? Ela faz parte de um ente federado, que é o Estado, e ela tem um orçamento próprio. A universidade, gastando mais ou gastando menos em salário, aumentando o salário ou não, ela não está impactando no aumento dos recursos dos recursos do Estado de São Paulo, uma vez que ela tem uma cota parte fixa em termos percentuais da arrecadação do ICMS. Ou seja, a universidade, pela sua autonomia, tanto financeira, né, como didática administrativa, garantido pela Constituição do Estado de São Paulo e também garantido pela Constituição Federal, ela pode dispor dos seus recursos da melhor forma e da forma que melhor lhe convier. Tá? Portanto, não tem esse impedimento. O fato de a gente ter um reajuste no nosso salário não vai estar aumentando, né, não vai estar impactando o orçamento do Estado, porque ela vai estar sendo usado um recurso que já está destinado para as universidades, que as universidades recebem. Então, portanto, né, tem a questão aí de grande diferença, né, é da interpretação aí que o CRUESP tenta dar essa interpretação de que também estamos sujeitos à lei 173, coisa que não estamos. Uma coisa que é preciso também relembrar, né, de uma forma bastante importante, é que essa lei 173, ela modifica a lei de responsabilidade fiscal, onde as universidades não estão dentro dessa lei de responsabilidade fiscal. De novo, quem tem que responder, né, na lei de responsabilidade fiscal, os limites de gastos, é o Estado como um todo, né? Você imagina se o Estado for colocar que cada órgão do Estado tem que individualmente atender a lei de responsabilidade fiscal. Simplesmente teria que acabar por exemplo, com a Secretaria de Educação, né? Porque o gasto principal e quase que todo é pessoal, e aí você tem um limite, né, a lei de responsabilidade fiscal determina um limite de gasto com o pessoal, mas na realidade quem tem que fazer isso, né, quem tem que cumprir esse quesito é o Estado como um todo. Portanto, a Secretaria de Educação gasta mais com o pessoal, mas a Secretaria de Obras gasta muito menos com o pessoal, e na hora que você coloca tudo isso junto, né, o Estado é que não pode gastar mais do que um certo limite com o pessoal. Então, os reitores atualmente têm essa interpretação de que individualmente cada uma das universidades tem que atender a lei de responsabilidade fiscal, que é um erro muito importante que as universidades estão cometendo, e que isso pode nos trazer problemas muito sérios, mais para o futuro, e um futuro bem próximo. Silvia, Paulinho, então, por essa leitura que o Paulinho passou para nós podemos dizer que a não concessão dos reajustes e praticamente o bloqueio da negociação é uma decisão política do CRUESP? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque, inclusive, né, se a gente for olhar tanto em ações que nós, da Unicamp, entramos, que a DUSP entrou, que diversas outras entidades entraram, principalmente sobre a questão das progressões, né, onde a gente pedia liminar e pedia a cessação desse embargo aí às progressões, né, em que pese que a gente não conseguiu êxito final na ação, ou seja, não foi julgado a nosso favor, mas nos pareceres, né, nos relatórios dos relatores de todas essas ações, eles mostram muito claramente de que o motivo para essa contenção das progressões
não é a LC 173, mas o relator os juízes e os desembargadores não nos deram a favor, com o argumento de que a universidade, tendo autonomia, a reitoria pode sim implementar um contingenciamento dessas progressões, mas por pura e vontade e responsabilidade sua, não da Lei 173. Isso está muito claro, por exemplo, no texto, né, da ação que a do Unicamp entrou, né, questionando essa questão das progressões, na decisão do relator, e que foi seguido pelos outros 2 desembargadores na turma que julgou essa ação no nosso recurso para a segunda instância. Isso também aconteceu de uma forma também bastante clara numa ação que a DUSP fez. E isso tem acontecido em várias outras ações pelo país afora, né? Então, isso mostra claramente, né, que esse posicionamento das reitorias é um posicionamento político, né, e eles tentam, de uma certa forma, aí, se livrar da responsabilidade desse ato político que eles estão executando, tentando colocar, entre aspas, aí, a culpa na LC 173, querendo sair de bonzinho, faz a maldade e quer ainda sair de bonzinho, né? E vem com esse discurso, eu não faço isso porque a LC 173 não me deixa fazer, mas na realidade ele não está fazendo porque ele não tem a vontade política de fazer, ou seja, tem a vontade política de não fazer. É isso mesmo, Paulinho. Além do que, eu acho que eles não têm a responsabilidade, o cuidado, né, com o bem-estar, com todas as questões que estão envolvendo o dia a dia dos nossos docentes. Vejam, nós temos docentes com dificuldades financeiras, inclusive, né? Nós temos docentes que estão aí assumindo outros compromissos familiares, né, com a própria pandemia. Nós temos docentes que estão atentos e buscando alternativas, inclusive, não na questão financeira, mas nas suas formas de trabalho, né? Então, é simples, fica muito fácil, né? Olha, eu não vou reajustar salários, eu não vou melhorar as condições de vida dos nossos servidores, porque a 173 não nos permite fazer isso. E nesse contexto ainda, né, me choca ouvir que os reitores sequer podem sentar para uma discussão, porque a Lei 173 também impediria uma discussão prévia para que houvesse um compromisso da reitoria ou das reitorias do CRUESP, né, com todas as nossas universidades públicas paulistas e o Centro Paula Souza, no sentido de sinalizar para a nossa comunidade aquilo que eles estão olhando, discutindo e pretendendo também com relação aos nossos salários, além do retorno seguro que se faz necessário agora. Como vem ocorrendo nos últimos anos, a adesão às mobilizações nas universidades está cada vez menor. Nesses últimos 2 anos, a ausência de docentes mobilizados foi agravada pela pandemia. Em 2020, o Fórum suspendeu as negociações, mas em 2021, a participação nas mobilizações segue tímida. Professores, historicamente, qual é a importância dessas mobilizações? É possível fazer uma análise desse momento? Boa pergunta, né? Historicamente, as mobilizações têm sido tudo, né? Se a gente for olhar, né, tanto desde a autonomia, né, o processo de autonomia que a gente conseguiu, que as universidades conseguiram, muitas vezes o CRUESP tenta dizer que foram eles que conseguiram a autonomia, mas a autonomia ela foi conseguida na rua com o movimento, né, dos docentes, dos técnicos administrativos, dos estudantes, né, inclusive com muito cacetete no lombo que nós levamos, né? Então não foi uma coisa dada, né, não foi uma coisa conquistada. E antes disso também diversos
reajuste, outras conquistas que as universidades e o funcionalismo público, de uma forma geral, no Estado, que negociavam com o governo, diretamente com o governo do Estado, também sempre conseguiu as suas conquistas com muita luta. No nosso caso específico, né, do Fórum das Seis, das 3 universidades, se a gente fizer um levantamento, por exemplo, do ano 2000 para cá, né, que o CRUESP, no cômputo geral, né, na composição geral desses anos, de 2000 a 2019, por exemplo, o CRUESP fez proposta de reajuste, né, que totalizaria 158,66% nas primeiras reuniões e, às vezes, até em várias outras reuniões de negociação. E o de reajuste, né? E nós conquistamos um reajuste de 256,57%. Aí, quando você vai olhar, né, quais foram os anos onde a gente conseguiu um reajuste superior, né, ao proposto inicialmente pelo CRUESP, né, são anos onde a gente conseguiu uma mobilização muito grande. O ano, por exemplo, o ano de 2000, que o CRUESP propôs na primeira reunião 7%, e nós conseguimos 24,52%, né? E que a proposta inicial do fórum era 25%, que na realidade era uma composição de uns 3, 4 anos de reajuste. No ano anterior, inclusive, a gente tinha tido 0, mas nos anos de 98, 97, 96, a gente tinha tido também reajustes abaixo da inflação e a gente estava com a perda aí nos últimos 3, 4 anos de 25%. Outro ano onde o CRUESP ofereceu 0% em 2004 e ficou com essa posição por 6 reuniões seguidas, quase 2 meses de negociação, ele mantinha esse 0%, nós conseguimos 7,05%. Esses 2 anos, tanto 2000 quanto 2004, foram os anos aí que na negociação a gente conseguiu negociar uma fórmula que levava em consideração a arrecadação, né, e parte do que a gente chamava de excesso de arrecadação em relação ao que estava orçado para as universidades, que tinha sido orçado para as universidades em dezembro do ano anterior, né, parte deles foram revertidos para nossos reajustes. E no caso de 2004, inclusive, a reivindicação do fórum era 5,25%, nós tivemos 7,5% de 0% inicial. Depois, outro data que é importante ressaltar é 2014, que também foi um longo período com várias greves também, tanto 2000 quanto 2004 tivemos greves fortes. 2014, que o CRUESP também propôs 0% e a gente acabou saindo com 5,2%. Né? E os outros anos que nós tivemos algum ganho em relação à proposta inicial do CRUESP também teve um certo nível de mobilização, né? 2014 aí, acho que todo mundo que está na universidade lembra também, né, que foi um movimento bastante forte e longo para a gente conseguir esses reajustes. Mas todos os anos que a gente conseguiu algum ganho em relação à proposta inicial do CRUESP foram anos que tiveram mobilizações mais fortes. Os anos que a gente mais ganhou foram os anos onde a gente conseguiu fazer mobilizações bem mais fortes, mais consistentes, inclusive por um período de tempo maior. Então, isso para mim mostra claramente, né, a importância das mobilizações e que o CRUESP, os reitores, independente de quem está, né, de qual é o docente que está sentado naquela cadeira, né, eles só vão atender as reivindicações, só vão discutir de forma séria com o movimento se a gente tiver, né, uma ação bastante contundente, né, com movimentos bastante fortes para dar suporte, né, a essas negociações e às nossas reivindicações, porque essas conquistas têm que ser arrancadas e muitas vezes arrancadas da forma mais importante aí, que a gente possa encontrar, né? É uma coisa bastante
importante no sentido de que, se não houver pressão, não tiver uma força, um movimento forte, os reitores não se mexem, eles simplesmente atendem aos desmandos, né, do governo do Estado. É importante a gente fazer um chamamento mesmo à participação maior dos nossos docentes, né? Nós precisamos do apoio, da presença, da discussão dos nossos docentes, né? Apenas com mobilizações nós efetivamente teremos conquistas, né? Todos esses nossos anseios podem efetivamente se tornar realidades, né? E eu devo lembrar que nós, a do Unicamp, nós temos lutas não só no âmbito da relação com a nossa reitoria ou com o CURUESP, né? Mas nós temos lutas que estão em todas as questões relacionadas à educação, relacionadas à ciência e tecnologia, nos âmbitos estadual e federal, né? As nossas preocupações com relação a cortes e perdas, cortes de verbas e perdas de direitos estão sempre presentes. Então, o chamamento, né, para a ação dos docentes é o que eu quero fazer aqui e agora, né? Participem, sejam mais proativos, sejam mais inseridos na busca e manutenção dos seus direitos, porque sozinhos a nossa luta fica bastante árdua. Bom, depois dessa aula de cidadania e direitos, nós encerramos aqui o nosso episódio sobre database. Estaremos novamente divulgando os nossos podcasts, vocês fiquem ligados e aceitamos sugestões de envio de temas que vocês gostariam de ouvir nesse canal. Podem mandar e-mail para o imprensa@adunicamp.org.br. Até mais no nosso próximo episódio.